Damos início à primeira formação online do RSE Inolab, Laboratório para a Promoção da Responsabilidade Social Empresarial no Norte de Portugal. É uma iniciativa da Universidade do Porto, da Comunidade Intermunicipal do Minho, do Alto Minho e do município de Braga, integrada no GEMCAT, Projeto de Geração de Emprego Transfronteiriço Portugal-Espanha. Esta é a primeira de um ciclo de 5 formações dedicadas à RSE e tem como objetivo apoiar as empresas a incorporar a responsabilidade social na sua estrutura, nas suas operações, através da demonstração de exemplos e de boas práticas. A primeira formação decorreu no passado dia 30 de janeiro, nas instalações da Associação Empresarial do Baixo Ave e é agora aqui disponibilizada em formato de e-learning. Aproveitamos também para divulgar o Observatório Português da Responsabilidade Social, o ORSE, que é um instrumento de monitorização do estado da arte da RSE em Portugal e que inclui um conjunto de recursos como ferramentas, guias, manuais, estudos, boas práticas e toda a informação a respeito do RSE e Inolab, bem como toda a calendarização das próximas formações e das próximas ações que terão lugar, podendo ser visitado em orse.eu. Iniciando a abordagem ao tema da responsabilidade social empresarial, começamos por enquadrar o conceito, salientando que este não é um conceito estático. Evoluiu da filantropia e hoje prevê uma ação estratégica e transformadora com resultados do win-win, com foco no impacto e no papel ativo das empresas para a mudança social e para o desenvolvimento sustentável. A criação de valor partilhado ou a RSE estratégica é uma estratégia, uma metodologia que congrega a criação de valor económico e de valor social. Já vamos perceber como. A criação de valor partilhado defende a convergência de interesses sociais e económicos em tudo o que diga respeito à ação em responsabilidade social. Por exemplo, a existência de mão de obra qualificada afeta o potencial da empresa para a competitividade, pois aumenta a sua produtividade, aumenta o aperfeiçoamento técnico, o desenvolvimento tecnológico, a inovação de produtos e serviços e, portanto, é um tema que importa para a empresa. A qualificação dos seus recursos humanos, o investimento na sua educação e na sua formação. Importa também para uma empresa que os seus trabalhadores tenham acesso a serviços de saúde na sua comunidade, que tenham acesso a uma habitação condigna, a oportunidades para o bem-estar da sua família e, portanto, são também assuntos, a habitação, a saúde, o bem-estar, são assuntos que importam também para aquilo que a empresa define como sendo sua estratégia. A capacidade das empresas para competir depende de uma infraestrutura eficiente, depende de um conjunto de acessibilidades que possibilitem as transações e as trocas comerciais, incluindo as estradas, as telecomunicações, e portanto são temas também que importam para a empresa e que a empresa deverá atender, criando estratégias e criando procedimentos de atuação. Em conclusão, quanto maior for a relação de um assunto social com a empresa, maior é a criação de benefícios económicos também. E, portanto, esta convergência de interesses entre assuntos sociais e assuntos económicos deve estar sempre presente em qualquer estratégia da RSE e em qualquer plano de negócio também. Apresentamos algumas conclusões do estudo que realizámos sobre a RSE no Norte de Portugal, no ano passado, com base nos resultados de uma auscultação que foi realizada a vários agentes-chave locais, designadamente associações empresariais e municípios. Concluiu-se que a RSE ainda não é um aspecto central na gestão de grande parte das empresas da região Norte de Portugal, maioritariamente PMEs, pese embora se denotem práticas pontuais que evidenciam uma ligeira evolução. A RSE é um conceito que está mais enraizado nas grandes empresas do que nas PME, essencialmente devido às obrigações legais impostas, sobretudo ao nível ambiental, por exemplo, à legislação que tem vindo a ser criada nessa matéria. As pequenas empresas, com iniciativas de cariz social, não inscrevem essas práticas na RSE nem a comunicam externamente. A realidade para a maioria das empresas, segundo o relato das associações empresariais que foram auscultadas para este estudo, é muitas das vezes a luta pela sua própria sobrevivência e afirmação no mercado, não restando tempo nem recursos para tratar da RSE. Por tudo isto, o RSE Inolab representa uma oportunidade disponível no território
principalmente para as pequenas e médias empresas, no sentido de as dotar de conhecimento e de ferramentas para a valorização deste tema e de como poderá este tema significar uma oportunidade de crescimento e de valorização do próprio negócio. Como então podemos incorporar a RSE na organização, dentro da empresa? Sugerimos um esclarecimento de conceitos e uma distinção sobre o que é e o que não é RSE. A RSE não é filantropia, pois não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar a mudança. A filantropia é um processo unidirecional, impacta apenas um dos lados. Sai da empresa para a comunidade, para uma organização. Há um processo unidirecional. A RSE, estratégica, pensando na criação de valor partilhado, é um processo bidirecional, prevê impactar a comunidade e a empresa. Tradicionalmente, a RSE tem sido vista como algo que é secundário ao negócio e, normalmente, como resposta à expectativa social de boa cidadã. Também como algo que as empresas decidem fazer pontualmente, associado a ações de voluntariado ou um evento corporativo. É importante mencionar que as ações pontuais não conferem à empresa o estatuto socialmente responsável, pelo que um plano de RSE, à semelhança de um plano de negócio, deve adequar-se às prioridades estratégicas da empresa e estar em linha com o negócio. O que é que deve ser então a RSE? Um bom plano de RSE deve, tal como um plano de negócio, ser planeado com base em indicadores e métricas de avaliação. Deve estar alinhado à missão da empresa. Por exemplo, uma empresa do ramo alimentar poderá apoiar a prevenção da obesidade infantil, a promoção de uma alimentação saudável. Por outro lado, uma empresa de recursos humanos poderá apoiar a empregabilidade, por exemplo, de pessoas com dificuldades no acesso ao emprego, como pessoas com deficiência, pessoas com doença mental. Uma empresa de combustível poderá apoiar a criação de energias limpas e renováveis. Em todos estes exemplos, a causa interliga-se com o core business, no sentido de capitalizar o investimento e de gerar valor partilhado, benefício para o negócio e benefício para a comunidade. Para além de estar alinhado ao negócio e à estratégia e valores empresariais, um plano de RSE deve estar em consonância também com as prioridades sociais do território onde a empresa está presente e às metas nacionais. De nada adianta uma excelente intervenção local de uma empresa, boa cidadã, que se afasta das necessidades que são sentidas pela comunidade onde opera. Daí que o interesse também deva focar-se no impacto, naquilo que pode ser melhorado e no contributo da empresa para a resolução dos desafios sociais, inclusivamente no retorno desse investimento. E deve procurar responder a questões como: o que é que mudou? O que é que foi transformado? O que é que melhorou? E isto requer a avaliação e a medição de impacto. O interesse na ação, como o número de horas de voluntariado dos trabalhadores, o número de pessoas que participou numa determinada ação, o número de ações que foram realizadas, não espelha os esforços da mudança, não espelha o investimento, nem requer medição, nem requer análise. Muito menos traz-nos a perspectiva de impacto. Todas estas perspectivas e tudo aquilo que deve ser RSE deve focar-se nesta questão de valor partilhado e no foco do impacto. O que é que mudou após a intervenção? Focar-se na teoria da mudança. Algumas destas questões que veremos respondidas doravante, sobretudo porquê? Porquê a RSE na minha empresa? Por onde começo? Quais são os primeiros passos a dar? O que é preciso fazer para ser uma empresa socialmente responsável? Quem me pode apoiar esse processo? Como orienta as minhas decisões? Quem certifica essa responsabilidade? E quem deve ficar responsável pelo departamento de RSE, pela área da RSE dentro da empresa? Porquê? A responsabilidade social diz respeito a várias dimensões e já não é tão voluntária como inicialmente se pensava. Há questões que são obrigatórias por lei, como os direitos laborais, o cumprimento pelos direitos humanos, por exemplo, a promoção de medidas ativas de não discriminação e a promoção do bem-estar, os impactos ambientais, como os licenciamentos e as auditorias, a certificação energética, a redução do ruído, a promoção da diversidade também, por exemplo, as cotas para a integração de pessoas com deficiência, inclusivamente a questão da licença para operar. Conferem licença para operar, por exemplo, a ação de uma empresa numa comunidade ao nível da empregabilidade local, a contratação e formação como medida de integração profissional de pessoas numa determinada comunidade e a criação de valor para a marca.
Por exemplo, o voluntariado de competências enquanto medida formativa e de criação de valor nas comunidades envolventes. Porquê de competências? Porque a empresa dedica-se e contribui com aquilo que é o seu expertise, com aquilo que sabe fazer. Competência no sentido de dar aquilo que sabe e transformar o seu contributo numa mais-valia para quem o recebe. Quem certifica a responsabilidade social? São cada vez mais as empresas que procuram fornecedores com normas, com procedimentos, com políticas ativas de responsabilidade social, com provas dadas do seu compromisso com o bem-estar dos seus trabalhadores, com o desenvolvimento das comunidades locais, com planos ambientais nas suas operações, inclusivamente são muitas vezes requisitos para o fornecimento de bens e de serviços. As empresas procuram produtos com certificados de origem, com impactos gerados e com altas taxas de reciclagem. Por outro lado, os trabalhadores privilegiam empresas que promovam o bem-estar. Os clientes procuram a proveniência sustentável dos produtos e a eficiência dos mesmos, inclusivamente os fundos europeus e estatais requerem compliance de RSE para a atribuição de apoio às empresas. Ou seja, são todas estas partes interessadas quem certifica a RSE, de um ponto de vista informal, mas importante na medida em que acompanha a evolução daquilo que deve ser a performance e a resposta neste momento, das pequenas e médias empresas às grandes empresas, no sentido de serem as suas fornecedoras. Por outro lado, do ponto de vista formal, há uma norma portuguesa, que é a NP 4469, que é a norma portuguesa para a responsabilidade social, que certifica as empresas nos vários âmbitos da RSE, garantindo um compromisso com todas as suas partes interessadas. É uma norma pioneira no nosso país. Preferencialmente, quem deve ser responsável? A RSE deve ser um tema transversal à empresa e estar presente nos vários departamentos de forma a abranger toda a cadeia de valor, desde montante a jusante. A administração, a direção, poderá começar por definir a política e apoiar a implementação através dos vários departamentos, preferencialmente construída a partir da auscultação da restante organização, como forma de ir ao encontro daquilo que são expectativas também individuais e promover o empowerment organizacional. A gestão de topo deve estar sempre implicada nos esforços da RSE. É um passo para o sucesso. A atuação das empresas na RSE pode ser orientada e definida, e é desejável que o faça, tendo por base as prioridades locais, nacionais, internacionais, as metas definidas para o território, as metas, por exemplo, do Europa 2020 e, inclusivamente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As empresas podem, assim, tornar-se co-criadoras de processos de mudança e de intervenção social através da ação que desempenham interna e localmente nas comunidades onde se inserem, fazendo toda a diferença. A empresa pode ter uma ação local, a um nível municipal, por exemplo, alinhada com as prioridades estratégicas no território onde opera e onde o seu negócio está presente, bastante para tal envolver-se nas estratégias locais, em parceria com as organizações e redes que já operam no terreno. Por exemplo, deverá ter conhecimento dos documentos de referência que são desenvolvidos no território, como por exemplo os diagnósticos locais, e avaliar de que forma a sua ação pode responder aos desafios identificados. Uma ação concertada entre organizações, entre municípios e entre empresas fortalece a ação comunitária na resposta aos assuntos sociais mais prementes e que impactam também muitas vezes as próprias empresas, os seus trabalhadores e as comunidades que servem. A empresa pode ter uma ação local também alinhada com as prioridades estratégicas no território nacional. Por exemplo, as estratégias nacionais privilegiam um trabalho temático e transversal de garantir os compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal no domínio da sustentabilidade, por exemplo, como a Estratégia Nacional de Educação Ambiental ou a Estratégia para as Cidades Sustentáveis 2020, e contemplam medidas e guidelines para apoiar as empresas a desenvolver esforços nesse sentido, questões muito concretas, casos muito concretos daquilo que deve ser protagonizado e prosseguido pelas empresas. Também ao nível europeu, e as metas de Portugal para a Estratégia 2020 poderão e deverão estar alinhadas com a ação das empresas, sejam elas grandes, pequenas ou médias. Portugal continua acima da média europeia relativamente à taxa de risco de pobreza, de abandono escolar
e de desemprego, como vemos através deste gráfico, dados da Pordata do ano 2018, o que é manifestamente uma oportunidade para as empresas fazerem a diferença e conjugarem esforços com a sociedade civil na resposta a estes desafios sociais. A taxa de desemprego feminina, por exemplo, continua a ser mais elevada do que a masculina, o que pode orientar as políticas de seleção e recrutamento das empresas na perspectiva da promoção da igualdade de oportunidades entre sexos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que estabelece 17 metas, representam uma oportunidade histórica para as empresas se envolverem de forma mais significativa e com uma influência mais forte e positiva na sociedade. Por onde começar? A RSE deve começar por casa. A organização, os trabalhadores, que são os stakeholders ou as partes interessadas internas, deverão ser os primeiros embaixadores da RSE na empresa, sendo que estas são algumas das ações que poderão ter lugar no desenvolvimento de um plano inicial de RSE. Por exemplo, a criação de um código de ética e de conduta, a criação da cadeia de valor, o mapeamento dos stakeholders, a criação de um plano ambiental, a criação de uma política de recrutamento a favor da igualdade de oportunidades e da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, a identificação de benefícios sociais aos trabalhadores para além daqueles que a legislação já contempla e que isso sim é considerado responsabilidade social. Numa segunda fase de incorporação da RSE, a empresa deve sair para a comunidade e atingir os seus stakeholders externos, como por exemplo os acionistas, os seus clientes, os seus fornecedores, a comunidade onde está presente. E vai mais bem preparada. Segue com uma estrutura de suporte diferente, mais consciente dos desafios vindouros na relação com outros agentes-chave do território e, muito importante, mais informada sobre quais podem ser os seus contributos para a comunidade. Começar a ser responsável em casa. Um dos fatores críticos de sucesso na implementação da RSE, como já vimos anteriormente, é o envolvimento de toda a empresa, a começar pela gestão de topo. É fundamental que todos os colaboradores se sintam envolvidos e comprometidos com o processo de implementação da responsabilidade social. Este é um exemplo para a criação de um programa interno de igualdade de oportunidades e conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, inclusivamente também uma meta nacional, que tem vindo a ser definida com bastante relevância e interesse, com o objetivo de promover uma efetiva igualdade de homens e mulheres no acesso e no interior da empresa, na progressão da carreira, por exemplo, na igualdade salarial, que favoreça a diminuição do absentismo, o aumento da produtividade e a retenção do talento. Pode começar, por exemplo, com um diagnóstico que avalia as necessidades dos trabalhadores ao plano pessoal, familiar e profissional, seguindo uma abordagem ao tema através de uma formação interna que sensibilize toda a organização até à concretização de um plano de ação que implementa as medidas que foram concebidas no seio da empresa como resposta às necessidades identificadas a quando a fase de diagnóstico e que se alinhe sempre com os seus objetivos e com os seus valores. A empresa tem sempre à disposição um conjunto de ferramentas, de instrumentos que pode utilizar ao longo de todo este processo, inclusivamente na perspectiva da auscultação de todos os seus colaboradores e do envolvimento e da colaboração de todos eles ao longo deste processo. Pode também contar com o apoio de várias consultoras e entidades que estão ao serviço. Inclusivamente, pode contar com o apoio de outras empresas, numa perspectiva de mentoria, que já têm estes planos em curso e que podem também ser inspiradores para outras. Um outro exemplo de medidas que podem ser levadas a cabo, tanto na perspectiva da promoção da igualdade de oportunidades, como da promoção da conciliação entre a vida pessoal e familiar, e que podem ser implementadas pela empresa, que tem uma série de objetivos específicos e de medidas que correspondem a esses mesmos objetivos, fáceis de implementar e que criam toda a diferença nas políticas internas, sendo uma das vias para iniciar uma abordagem, um plano de responsabilidade social interno. O relacionamento com a comunidade é uma das vertentes também importantes da responsabilidade social e contribui fortemente para a cidadania empresarial. O compromisso e o tipo de intervenção a que a empresa se propõe serão tão mais eficazes quanto mais consistentes forem com a atividade que está a ser desenvolvida.
Este é um exemplo de um programa de envolvimento da empresa com a comunidade envolvente, ao nível, por exemplo, da integração escolar de jovens em situação de maior vulnerabilidade social, do território onde a empresa se encontra, onde a empresa opera. Uma necessidade do território poderá vir a ser a questão, uma taxa alta de abandono escolar, de insucesso escolar, inclusivamente de desemprego jovem, e há um conjunto de medidas e de ações que podem gerar um impacto positivo e cuja empresa pode beneficiar com um contributo e com uma mais-valia, atendendo àquilo que é a sua área de negócio, atendendo àquilo que tem que ver com as competências dos seus trabalhadores, e este é o grande contributo que pode ser dado na perspectiva de criar valor partilhado. Não só para a empresa, porque também aumenta a possibilidade de mão de obra futura, mas também para uma resposta efetiva à comunidade e cirúrgica daquilo que são as necessidades sentidas por um determinado contexto. Outros exemplos de envolvimento da empresa na comunidade, como a possibilidade de apoiar o comércio local, de apoiar o desenvolvimento sociocultural, de criar iniciativas de voluntariado de competências empresariais, que poderão ser ao nível da formação, como vimos anteriormente, de estabelecer parcerias, de inclusivamente mobilizar os seus fornecedores e clientes para agir em parceria na resposta a determinado tipo de situações ou na promoção de comunidades no desenvolvimento das próprias comunidades onde se inserem, ceder as instalações para a promoção de eventos para organizações sem fins lucrativos ou outros programas comunitários. Portanto, há um conjunto de iniciativas que poderão ser levadas a cabo e que deverão ter início principalmente numa perspectiva de auscultação, tanto ao nível interno como ao nível da comunidade, perceber o que é necessário, o que é que faz falta, o que é que pode ser feito e então aí conciliar esforços e desenvolver programas que sejam consistentes com a visão e a missão da empresa e que, por sua vez, respondam a desafios que estão a ser sentidos nas comunidades locais. Agradecemos a vossa atenção. Na próxima formação daremos destaque ao tema da sustentabilidade, de que forma é que a RSE pode ajudar a minha organização a ser mais sustentável. Deixamos os nossos contactos para quaisquer questões. Esperemos que continuem a acompanhar-nos e até breve.